Meus queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus irmãos, tanto aqueles que estão aqui, como também aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Nós louvamos a Deus pela presença de todos, agradecemos pela presença de todos aqueles que estão conosco. O que é que a Igreja Batista tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Louvado seja o Senhor. Depois que apresentamos os nossos convidados, eu gostaria ainda de apresentar uma convidada, mas não é uma apresentação como essa que eu fiz dos demais convidados. Nós gostaríamos de apresentar a Deus a vida de Sara Liz Fernandes Câmara, é a nossa princesa, filha de Michael Samuel Marinho Câmara e da nossa irmã Tereza Catrina Ferreira Fernandes Câmara. Queria convidá-las e convidá-lo aqui à frente. É um momento muito especial para este casal. Esta linda moça, a nossa princesa Sara, ela nasceu no dia 27 de novembro de 2023, nasceu na cidade de Mossoró, eu presumo que no Hospital Maternidade Almeida Castro, na Apivida, muito obrigado pela correção, na Apivida, pesando 3 quilos e 396 gramas, com uma altura de 49 centímetros. Estamos diante de uma cena que enche os nossos olhos. Todos esses momentos são especiais, né? Um momento quando a gente está batizando, quando a gente está apresentando uma criança a Deus, quando a gente ora pela conversão de um pecador. Esse momento que eu estou aqui há pouco tempo de começar a transmitir a palavra do Senhor, na verdade, tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus é muito relevante, é muito importante, é muito gratificante. O texto de Marcos, capítulo 3, ou melhor, capítulo 10, a partir do versículo 13, Marcos 10, do 13 em diante, é um texto que sempre, ou algumas vezes nós lemos nesta ocasião, diz assim: então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Em algumas versões diz: não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. É muito costumeiro a gente fazer este comentário dizendo que a gente não tem um costume baseado na Bíblia de batizar crianças. Entendemos como batistas que o batismo, como diria o russo Shedd, é para os adultos crentes, os adultos que entendem o que é ser crentes, aquelas pessoas que primeiro passaram por uma transformação de vida e posterior desceram as águas, se batizaram, e batismo por imersão. Na ocasião aqui presente, acredito que está no coração de Michael e também de Catrina,
a seguinte convicção de que essa linda moça, a Sara Liz, ela é um presente de Deus, ela é um presente dado pelo Senhor, e essa criança, ela precisa ser entregue ao próprio Deus. Na verdade, no Velho Testamento, quando um pai levava um filho para apresentar ao Senhor, ele também levava uma espécie de oferta, porque ele dava aquela oferta ao Senhor e trazia, tipo assim, resgatava o filho de volta. Mas, de uma certa forma, aquele filho, ele era devotado, ele era consagrado, dedicado ao Senhor. E é isto que nós estamos vendo nesta noite. Esta família entende que a bênção do Senhor é fundamental sobre a vida dessa criança. Eu queria fazer algumas perguntas a esse casal. Há alguns anos, não faz tantos anos, perguntamos se você dizia sim para a Catrina. E perguntei se Catrina dizia sim para o Michael. E vocês disseram. Agora chegou a hora de fazer mais algumas perguntas a vocês. Eu queria perguntar a vocês se vocês se esforçarão. Pelo que eu já andei na casa de vocês, eu pude contemplar um pouco disso. Se vocês se esforçarão para ter um casamento harmonioso, um casamento ajustado, para que esta criança, ela possa crescer num ambiente saudável, num ambiente tranquilo. Vocês se comprometem? Muito bem. Queria também perguntar se vocês se comprometerão a fazer de tudo para que essa princesa, um dia, ela conheça Jesus Cristo como Salvador. Isso é importante. Eu acredito que vocês devem ter comprado aquelas revistinhas, aqueles são muitos, as mães de hoje, elas são muito caprichosas, dedicadas nesse negócio. É um livrinho que já compra, é um CDzinho, hoje quase ninguém compra CD, mas é um programa em algum canal do YouTube, que a criança, ela já, logo nos seus primeiros dias, já começa a escutar algum tipo de louvor, algum tipo de coisas que a criança já começa a beber no sentido de conhecer o Senhor. O meu neto Valentim, naquela idade, aquela criança, quando a gente começa a falar de Jesus perto dele, ele diz amém. Aquela criança, quando vai almoçar, quando acaba de agasalhar o rango, ele pede para orar. E todas as vezes, quando ele está comendo, quando não cabe mais, ele fecha as mãozinhas, tipo assim, gente, já acabou. Aqui já entrou o que tinha de entrar, agora vamos conversar com Jesus. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, nós vamos, nesse momento, orar a Deus pela vida dessa princesa. Queria pedir à igreja que pudesse ficar de pé, estendesse a sua mão sobre a vida desta criança, desta família, e nós vamos orar nesse momento por essa princesa. Queria pedir a alguém aqui que me auxiliasse, aqui segurando este microfone. Qualquer irmão, um diácono, pode ser Jefferson, por favor, meu irmão. Nós vamos orar pela vida dessa princesa. Vamos ver se ela está legal comigo aqui hoje. Por favor. E já é. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cobrar essa moça aí para não. As calcinhas. Santo Deus e maravilhoso Pai, Deus soberano e Senhor da vida, nessa ocasião, meu Pai, tão especial para esta família, pelo nascimento dessa criança, por ela ter vindo ao mundo saudável, nesse momento, ó Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida dessa família, Pai, abençoe para a vida deste casal, abençoando a vida matrimonial deles, a vida financeira. Abençoe cada um deles, meu Pai, no tocante à criação dessa criança. Rogo a Tua bênção sobre a vida da Sara, Senhor. Esteja abençoando a sua saúde, abençoando a vida dela, livrando ela de doenças, de acidentes, e que ela possa crescer nos seus caminhos, meu Pai. Abençoe a vida desta criança, meu Deus. Sara, eu como ministro de Deus,
autorizado por ele e pela Igreja Batista de Apodi. Eu te apresento, te consagro a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sara, que Deus te abençoe e te guarde sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós convidamos a todos a fazer uso de suas Bíblias para o texto do livro de Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, é o texto que estaremos meditando nesta noite. Gênesis 3, do verso de número 10 até o de número 18. É um texto muito conhecido, até mesmo por aquelas pessoas que não têm intimidade com a Bíblia, algumas delas que não são cristãs, mas conhecem o texto de Gênesis 3, que é o texto da queda. Deus havia criado o homem, a mulher, já tinha criado todo o universo, e Deus cria o homem, deixa o homem, coloca o homem no jardim do Éden, passa para ele informações precisas, para que ele tivesse um relacionamento com Deus harmonioso, santo, e o homem, ele desobedece essa ordem divina, e eles acabam pecando, o Adão e a Eva. Então, é nesse contexto da queda que nós vamos falar nessa noite sobre os efeitos nocivos do pecado. Os efeitos nocivos do pecado. O texto, a partir do verso 10, diz assim: ele respondeu. Aqui é quando o homem ele peca, e aí, quando eles pecam, ele se esconde de Deus. E Deus vem e começa a falar com o homem, né? Então ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Em algumas versões diz dominará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. O versículo 18: ela produzirá, se referindo à terra, ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo.
Que Deus aplique esta porção em nossos corações. Efeitos nocivos do pecado. Já disse alguém que o pecado é uma doença espiritual terrível. Já disse alguém, e não foram poucas pessoas, que o pecado é a pior doença que já afetou a raça humana. Estava pregando ontem para os embaixadores do rei, dizendo para eles que o pecado é pior do que qualquer pandemia que já atingiu o planeta Terra. Para vocês terem uma ideia sobre a questão que o pecado é a maior doença que nós já tivemos, lá em Isaías, no Velho Testamento, capítulo 1, verso 5, diz assim: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Então o próprio Deus, ele vai dizer que o pecado, a desobediência a Deus, ela é uma verdadeira doença. Então, o texto que nós acabamos de ler, narra justamente este período, este momento, aonde o homem ele desobedece a Deus, e nessa desobediência a Deus, Deus disse que ele não poderia comer de uma determinada fruta, de uma determinada árvore. O homem ele desobedece a Deus e come. Então, daí para frente, com o que nós chamamos de pecado original, o pecado original ele trouxe um rompimento da relação do homem com Deus, do homem com o outro, com o próximo, e do homem com ele mesmo, que aqui está incluso também o seu relacionamento com a natureza. Eu sei que nós temos aqui talvez algumas pessoas que ainda não são cristãs, e quem sabe você que está me vendo de casa, você não tem muito conhecimento sobre isso. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, e quando Moisés, ao escrever esse livro, ele vai relatar a criação, o início, a formação do universo, a criação da terra, mais especificamente a terra, e tudo que nela existe. E no capítulo 3, como eu já havia dito, nós temos aqui a narrativa da queda do homem. O homem foi avisado por Deus para não comer de uma determinada árvore. O homem escuta Satanás, que veio conversar com Eva, e posteriormente Eva induz o seu marido a comer uma determinada fruta também. Esta fruta, eu sei que dali para frente eles caem, eles cometem um erro, um pecado. O pecado entrou no mundo, e aqui nós observamos que depois da queda, o pecado trouxe consequências, resultados terríveis para a raça humana. Então é sobre esses nocivos erros, na verdade, é sobre os nocivos efeitos do pecado na vida do pecador. E que esses efeitos do pecado, eles atingiram tanto Adão e Eva, como toda a raça humana, inclusive nós que estamos aqui. Então, vamos passar para o primeiro efeito nocivo do pecado. Primeiro efeito que nós observamos no texto, no verso 10 e no verso 11, o pecado, ele separou o homem de Deus. O verso 10 diz assim: ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É o que diz o verso de número 10. Aqui nós observamos que houve um rompimento da comunhão do homem com Deus. Quando Eva, ela dialoga com Satanás, e ela cede às suas tentações, ela cede àquele encanto daquele ser, que diz: se ela comesse daquela fruta, daquela árvore, ela não morreria, como Deus havia dito, que elas seriam iguais a Deus, que elas seriam autossuficientes. Então Eva,
ela cede à tentação da serpente, e Eva, ela passa a dar aquela fruta ao marido, que come também. Quando eles comem, que percebem que pecaram, que percebem o erro que cometeram, eles fogem, eles se escondem. Então, aqui nós observamos que a queda lançou o homem no que nós chamamos na morte espiritual, no afastamento, logicamente, do homem de Deus, tornando esse homem cego, surdo e endurecido para o pecado. Endurecido para o pecado, no sentido desse homem se voltar para Deus. Aqui nós temos uma situação: a comunhão entre Deus e os homens entre Deus e o homem é afetada, é rompida. A Bíblia diz que Deus, ele fazia visitas diárias ao homem. Todos os dias o homem, ele tinha uma comunhão com Deus. Aqui essa comunhão, ela é rompida. Aqui nós observamos que o homem, ele se esconde de Deus. Observe a pergunta que Deus faz: Adão, onde estás? Aqui é interessante que essa pergunta que Deus faz para Abraão, não é que Deus não soubesse aonde ele estava. Não é que Deus estivesse perdido no plano da criação. Não é que Deus estivesse procurando Adão e não estivesse vendo o mesmo. Não, nesse momento aqui, nós observamos o próprio Deus dando a Adão a oportunidade dele confessar o seu pecado e se reconciliar com o seu Senhor. Mas aqui nós observamos o Adão, eu presumo que era mais ou menos isso, né? Todos os dias, eu presumo que era assim: Deus vinha visitar o homem e o homem ficava ansioso para ver Deus. Para ver Deus no sentido de que ele vinha para conversar com o homem, para conversar com a sua esposa. Eu presumo que toda tarde ele dizia assim: rapaz, eu estou aguardando a chegada do nosso Deus, porque a voz dele, a presença desse Deus nos alimenta, nos anima. Então, nesse momento aqui, ao invés do homem se alegrar com Deus, ele passa a ter vergonha, ele passa a sentir culpa, ele passa a sentir medo. Aqui nós observamos que com o pecado, a comunhão do homem com Deus é rompida, é quebrada. Aquele encontro que deveria acontecer todos os dias, agora se tornou-se num ambiente de medo, de culpa. O homem, na verdade, ele se esconde de Deus, né? O próprio Romanos, o Paulo, ele vai dizer isso lá em Romanos capítulo 3, verso 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, quando o pecado, ele veio, se instalou, tomou conta do homem, destroçou a sua comunhão com Deus, a partir desse momento o homem deixou de buscar o Senhor. Na verdade, o homem, ele se tornou-se uma espécie de especialista em querer se esconder do próprio Deus, né? Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que o pecado, um dos seus efeitos nocivos, deletérios, é que o pecado, ele separou o homem da sua comunhão com Deus. É por isso que as pessoas que vivem na prática do erro, no pecado, elas não querem saber de igreja, não querem saber de Bíblia. É por isso que quem vive na prática da desobediência, da rebeldia, primeiro as pessoas hoje estão dizendo que nem pecado existe, porque é até fácil, né? Eu vou até pregar um pouco sobre isso, quando Adão, ele tentou justificar o seu erro. Se eu disser que a Bíblia não é a única forma de enxergar a relação do homem com Deus, a Bíblia diz que tem pecado, mas se eu não acreditar na Bíblia, pecado não existe, e aí eu posso pecar livremente. Aqui nós observamos por que o homem não busca Deus. Um certo escritor disse que o homem, ele não busca Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não buscam os policiais, é porque eles não vão procurar.
Aqui, dentro desse período, dentro desse contexto, desse pecado, dessa quebra de comunhão, mesmo assim, nós encontramos um Deus amoroso que procura esse homem perdido. Eu achei interessantíssimo quando nós observamos um homem perdido, um homem em pecado, um homem cometeu um erro, o homem ele vacila, o homem ele peca, aí mesmo assim, Deus ele procura este homem. Aqui nós queremos falar um pouco dentro desse primeiro texto, dessa primeira parte, sobre uma busca amorosa. Mesmo que o homem estivesse perguntando, na verdade, mesmo que o homem tivesse pecado, desobedecido a Deus, acaba poder pensar assim, Deus ele vai procurar o homem para tecer sobre ele um julgamento e eliminá-lo da face da terra. Não, Deus ele desce e começa a buscar o homem. Adão, aonde estás? A pergunta seria mais assim, Adão, cadê você, Adão? Se apresente, confesse seu pecado, eu estou lhe dando uma oportunidade de você chegar aqui diante de mim, em lágrimas, e confessar que cometeu um erro profundo. Pelo contrário, nós observamos o homem que ele se tornou escravo e não buscou a Deus para se reconciliar. Aqui nós observamos também, além de uma busca de Deus, nós temos um diálogo misericordioso. O diálogo mais interessante é que nós observamos é o Deus perguntando, cadê você, Adão? Você comeu da fruta? Você desobedeceu? Aqui nós observamos um diálogo parecido com aquele diálogo que um pai ele tem com aquele filho rebelde, com aquele filho trabalhoso, que o pai fala com o filho no que diz respeito a levá-lo a um arrependimento e voltar-se em uma reconciliação. Pelo contrário, o Adão ele perdeu essa oportunidade. O Adão ele quis justificar o seu erro. Ele disse assim, Senhor, é o seguinte, eu estava nu, eu percebi que estava despido e eu acabei fugindo do Senhor. Se você observar bem no texto, o Adão e a Eva, eles não fugiram simplesmente porque estavam nus. Eles fugiram porque tinham pecado. Eles fugiram porque, na verdade, a ficha tinha caído. Nós desobedecemos ao Senhor e por isso nós vamos nos esconder. Não foi porque estavam nus simplesmente. Lógico, é evidente que eles tiveram seus olhos abertos. Mas o principal motivo, razão da fuga do homem, da mulher, se esconder de Deus, era porque eles tinham cometido um erro, eles tinham desobedecido ao Senhor. Então aqui o Adão, ele simplesmente não encarou a confissão, não encarou Deus de frente. Ele preferiu justificar o seu erro. Justificar o seu erro. Como aplicação, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte: assim como Deus convocou o homem, convocou Adão para estar na sua presença, um dia Deus convocará cada um de nós à sua presença também. E aí a gente pergunta, como vai ser? Como vai ser essa convocação? Como é que eu vou chegar diante de Deus? Será que eu vou chegar como Adão? Será que eu vou chegar como a Eva? Ou será que eu vou chegar diante de Deus quando eu for convocado? Quando Deus olhar para mim, Ele vai ver a minha vida, as minhas vestes limpas pelo sangue de Jesus? Será que quando eu for convocado na presença de Deus, eu vou estar salvo, liberto, e vou estar com Deus para viver com Ele de eternidade em eternidade? Ou será que quando algumas pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, forem convocadas diante de Deus, elas chegarão diante de Deus com as suas vestes manchadas, corrompidas pelo pecado, né? Aí eu pergunto, qual é a sua situação nessa noite? Se Deus lhe chamasse agora, como você se apresentaria diante dele? Você se apresentaria diante de Deus na certeza que teve os seus pecados perdoados por Jesus? Ou você se esconderia com medo de enfrentar Deus em virtude dos pecados não confessados, em virtude de não ter entregado a sua vida a Jesus? Uma outra coisa que precisamos entender:
assim como Deus falou com Adão, dando ao mesmo a oportunidade de se converter, Deus também está dando a cada ser humano hoje a oportunidade também de se consertar com Deus. Ou seja, da mesma forma que Deus falou com Adão e permitiu também que ele ouvisse Deus, assim como Deus permitiu ser ouvido por Adão, Deus também está falando nos dias de hoje. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu escuto uma pregação bíblica, todas as vezes que eu escuto um hino bíblico, todas as vezes que eu encontro com um pregador, com a mensagem do Evangelho, Deus está falando conosco. E aí, a gente pergunta, o que é que eu tenho feito quando eu escuto a voz de Deus? Como eu estou me comportado quando eu escuto a voz de Deus? Talvez isso que eu estou dizendo nem se aplique muito a vocês que estão aqui. Se vocês que estão aqui nessa noite, estão ouvindo a palavra, vieram para ouvir a palavra, com certeza vocês estão com seus corações quebrantados, ou alguns em fase de quebrantamento. Como você tem se comportado quando você escuta a palavra de Deus? Eu já tive oportunidades de falar com certas pessoas que mandaram me calar, que mandaram me retirar. Realizamos uma peça evangelística, acho que terça-feira, salvo engano, foi segunda ou foi terça, lá no Mirante, onde nós estávamos no nosso retiro, com quase 100 pessoas, e diante de uma apresentação de uma peça, que nós realizamos, uma peça bastante evangelística, existia um grupo de pessoas, umas 4 pessoas, e teve uma que se levantou, indignou-se assim, e disse assim, eu deveria dar um tapa, um pescoção na cabeça desse camarada. Então, alguém que se ira, alguém que ficou incomodado porque a palavra de Deus começou a ser anunciada. Quantos pregadores, quantos missionários, quantos homens de Deus não já pagaram com a sua vida pelo simples fato de anunciar a palavra de Deus, não é? Quantos imperadores, quantas autoridades não fecham as portas para a pregação? E aí a gente pergunta, como eu tenho me comportado diante da pregação do Evangelho? Você que acompanha os nossos trabalhos, os cultos evangelísticos, vocês devem lembrar que muitas vezes a gente, quando começa a fazer um culto, quando inicia um culto, um vizinho, ele fecha a porta e entra na sua casa e apaga a luz. Outros, muitas vezes, sabe que tem um culto, o vizinho à sua casa, logo cedo ele sai de casa e só volta quando o culto termina. Então aqui nós observamos, o primeiro erro nocivo que o pecado ele traz, é que ele consegue afastar o homem de Deus. O homem, ele morreu espiritualmente, o homem se afastou de Deus, e esse homem pecador, ele não busca Deus por si só, é preciso da intervenção de Deus. O segundo erro nocivo, o efeito nocivo do pecado, está no versículo 12 e no versículo 13. O pecado separou o ser humano do próximo. Ele separou o homem de Deus e ele separou o homem do outro homem, o homem do seu próximo. Olha só, então o homem diz, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Sabe o que foi que aconteceu aqui, meus irmãos? Como efeito do pecado, o homem culpou o outro pelo pecado. O homem separou o outro de si. Aqui, o pecado, ele teve o poder de criar um conflito entre marido e mulher. Aqui nós encontramos a seguinte realidade: ao invés do Adão, da Eva, eles reconhecerem o pecado, a sua malignidade, assumir a vergonha de ter pecado,
eles não fizeram isso. Eles procuraram justificar os seus erros. O homem colocou o erro na mulher, a mulher colocou a culpa em Satanás e por aí vai. Na verdade, o homem primeiro ele colocou a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu, o Senhor é o culpado. Aí a mulher colocou a culpa no homem e aí por aí vai, colocou a culpa em Satanás. Na verdade, a mulher colocou a culpa em Satanás. Adão colocou a culpa em Deus e a mulher colocou a culpa em Satanás. Aqui nós observamos que este casal, ele cometeu esse erro. Adão, ele não assumiu o seu papel de líder federal na criação e nem líder do seu lar. Ele prefere dar lugar ao egoísmo e criar a primeira crise conjugal. Meu Deus, é o seguinte, eu errei. O Senhor fez um pacto comigo. O Senhor fez uma aliança. O Senhor disse que eu não fizesse isso, que eu não comesse dessa árvore. Eu pequei. Eu quero assumir o meu erro. Não! Ele preferiu renunciar esse papel de líder federal da criação. Ele preferiu colocar a culpa em outro. O egoísmo tomou de conta. A mulher que o Senhor me deste, foi ela a culpada. Num certo sentido, o Senhor teve culpa e essa mulher teve culpa também. Eu não tive culpa sozinho. Na verdade, essa mulher foi a culpada de tudo. A mulher também, ela coloca a culpa em Satanás. A serpente me enganou. É interessante que aquela mulher deveria também ter assumido, olha, eu cedi a um desejo encantador de ser igual ao Senhor, de ser autossuficiente, de ser independente, e aí ela não assumiu, ela preferiu colocar a culpa na serpente, colocou a culpa na serpente. A causa de tudo isso, meus irmãos, foi que apareceram as crises na família. Aqui nós observamos a primeira crise entre marido e mulher, a culpa, um colocando a culpa no outro. É por isso que as famílias hoje vivem em pé de guerra, aonde marido culpam as esposas pelos fracassos no lar, as mulheres culpam os maridos porque o casamento não anda bom, porque o casamento não presta. Já disse um certo escritor, que eu concordei muito, ele disse que o jardim do Éden, que a vida sentimental, que a vida matrimonial, que o jardim do casamento, o jardim deveria ser um jardim de romantismo, foi invadido pelas ervas daninhas das intrigas. Uma vez separados de Deus e dominados pelo pecado, a humanidade se enveredou em conflitos conjugais, ciúme, ódio, amargura, inveja, frieza, acusações e morte. O pecado, ele teve o poder de quebrar separou o homem do outro. Eu queria fazer uma pergunta como aplicação nessa noite. A chuva começa a atrapalhar um pouquinho, mas vamos procurar se concentrar, né? Para ver se a gente chega até o final. Vamos lá. Quando acontece um conflito no seu casamento, como você tem tratado? A quem é que você tem botado a culpa? É a primeira pergunta que eu faço nesse ponto. Quando acontece um conflito conjugal, quem é o culpado? A gente, como pastor, já fizemos e fazemos com todo o prazer do mundo. Não prazer de estar com prazer em tratar de um problema, de um conflito, mas prazer por poder estar ali para ajudar. O que a gente observa, você fala com o marido, ele diz, pastor, meu casamento está assim, porque a minha esposa é assim, a minha esposa faz isso, a minha esposa se comporta desse jeito. Aí você convida o marido, mas nós estamos passando por isso, mas ela não disse que ela faz isso, ela não disse que ela faz isso aqui, ela não disse que já fez isso comigo. Então o que nós observamos sempre é as pessoas jogando para o outro a culpa daquilo que está acontecendo de errado. Relacionamento entre pais e filhos. Pai e filho estão em guerra.
O pai diz, porque aquele camarada não quer nada, não trabalha, acorda tarde, não ajuda nada, fala alto, é irresponsável. Aí você vai falar com o filho, ele diz assim, porque papai nunca me deu um carinho, papai nunca saiu comigo, papai nunca me botou no colo, papai nunca disse uma palavra de agrado, papai nunca me incentivou, é só cobrança, é só cobrança, é só cobrança. Então, quando nós observamos, tudo isso é fruto do pecado. Ah, pastor, é assim lá em casa. Eu tenho um erro no cartório, pastor. Eu como pai, tem faltado eu fazer isso. Ah, pastor, eu como filho, eu sou culpado. Meu pai tem feito isso, mas eu não tenho agradecido. Então, nesse momento, nós observamos como deveria ser esse comportamento. Mas pelo contrário, a gente seduzido, corrompido pelo pecado, a gente quer transferir o erro, a culpa para o outro. Em terceiro lugar, um outro efeito negativo, nocivo do pecado, o primeiro é que ele separou o homem de Deus. Segundo, separou o homem do seu próximo. Terceiro, o pecado, ele separou o ser humano da sua harmonia. E aqui nós vamos falar um pouco da harmonia da mulher, da harmonia do homem e da harmonia com a natureza. Tudo isso foi afetado com o pecado. Aconteceu uma desarmonia social e familiar, aconteceu uma desarmonia no papel da mulher, aconteceu uma desarmonia no papel de líder federal do homem e também aconteceu uma desarmonia da natureza. É isso que nós vamos falar mediante ao que está escrito no verso 16, 17 e o 18. Olha só, quando Deus, ele vai agora botar as coisas em ordem, a consequência, você sabe muito bem disso, que pecado não fica sem consequência. E aqui, a queda do homem, a raça humana, a própria natureza vai ser castigada por isso. No verso 16, e a mulher ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvido à voz da sua mulher, e comido da árvore, que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento, durante os dias de sua vida. O verso 18, ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então aqui nós temos uma desarmonia. Primeiro, uma desarmonia na mulher. A mulher, ela foi castigada. Ele vai dizer aqui que a mulher, ela vai sofrer consequências biológicas e consequências emocionais. As consequências biológicas, você vai observar aqui nitidamente. O juízo de Deus veio sobre Eva e arruinou a sua vocação de mãe. A sua vocação de mãe. Lá no Velho Testamento dizia que a maternidade era algo feliz, era algo que as mulheres teriam filho com muita alegria. Com o pecado, a mulher, ela passa a sentir dores de parto. O texto vai dizer que eu aumentarei, eu preciso ser muito fiel aqui. Eu não posso dizer que a mulher, ela não, ela não iria sentir dor nenhuma para ter um filho, mas aqui o texto usa o verbo aumentarei. Alguns teólogos, eles chegam a dizer que possivelmente, eu não concordo com isso, mas eu quero só comentar. Alguns teólogos chegam a dizer que Adão e Eva não teriam tido filhos antes da queda, porque ele diz assim, eu aumentarei as dores do parto,
significando que antes disso a mulher já tinha engravidado e já tinha tido filho. Eu não acredito dessa forma, eu não vejo base bíblica para isso. O que eu entendo do texto é o seguinte: é Deus dizendo, olha, eu vou aumentar as dores do seu parto. Você vai ter bebê sentindo bastante dores, para você lembrar desse pecado na sua maternidade. Ou seja, é aqui a mulher, ela passa a sofrer dores, e você que é mulher sabe o que é isso. Você sabe o que é sentir dor para ter, uma dor para ter um bebê, as dores terríveis que a mulher tem, as contrações que a mulher tem, para que o seu organismo, para que as suas entranhas, para que toda a sua estrutura muscular, óssea, ela se abra para o bebê passar. Só quem é mulher sabe das dores que a mulher passa. Então a mulher, ela passa a sentir mais dores ainda. E outra consequência, a mulher, ela passa a ter consequência emocional, gente. O texto vai dizer que a partir de agora, a mulher, ela passa, o desejo dela passa a ser do marido, e o marido passará a dominá-la. O que é que isso quer dizer? Isso não quer dizer que o texto lá do Novo Testamento que diz que a mulher deve ser submissa ao marido, não é simplesmente porque a mulher ela pecou, é para atender um princípio, um mandamento de Deus. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: é que a relação entre marido e mulher, que poderia ser uma relação amorosa, de carinho, de proteção, de amparo, de comunicação, de amor, de romantismo, essa relação passará a ser dominada por egoísmo, por prepotência, por falta de cuidado, por muitas vezes até mesmo o próprio adultério, traição e o divórcio. A mulher, ela passa a sofrer, tanto fisicamente como também emocionalmente. Para o homem, nós tivemos também uma pena, né? Aconteceu uma desarmonia no homem. O homem recai um trabalho fadigoso. O trabalho era visto antes da queda como algo deleitoso, como algo prazeroso, porque não vamos dizer aqui, e nós já trabalhamos isso aqui numa semana teológica, não é que o homem só passou a trabalhar depois da queda. Quando você lê o livro de Gênesis antes da queda, você vai observar que Deus colocou o homem no jardim, para mandar no jardim, para trabalhar no jardim e para cuidar do jardim. O homem já trabalhava, agora era um trabalho prazeroso, era um trabalho deleitoso. Com a queda, o trabalho se tornou-se penoso, o trabalho se tornou-se algo muito exaustivo, algo que muitas vezes o homem trabalha e a terra nega o pão. O homem agora precisa trabalhar sacrificialmente para ter o seu sustento. Não vá dizer que porque o meu trabalho é uma maldição de Deus. Não diga isso também não. O seu trabalho poderia ser algo extraordinariamente melhor se não fosse o pecado. Agora, mesmo vivendo no pecado, nesse mundo caído, o trabalho que Deus lhe deu, ele é uma bênção. Você deve encarar o trabalho como uma bênção de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o trabalho como todo, ele é um trabalho amaldiçoado por Deus. Ele é um trabalho abençoado por Deus. Ele se tornou-se penoso por causa do pecado. E veio a desarmonia na natureza, gente. A Bíblia diz que a terra agora, ela seria maldita por causa do homem, por causa do pecado do homem. Aquela terra maravilhosa, deleitosa, que dava o seu fruto, algo extraordinário que ninguém tem detalhes como era, mas agora aquela terra, ela iria nascer espinho, ela iria ter abrolhos, ela iria ter cardos, ou seja, iria dificultar. Era como se o texto estivesse dizendo que dali para frente, a natureza, ela seria uma espécie de inimiga do homem. Ele agora teria de lutar com a natureza para que a mesma pudesse sustentá-lo. Dela vi o seu pão, né? Então isso aqui é muito importante. A natureza como um todo, ela tinha sido feita por Deus
com todos os detalhes. Todos os detalhes Deus havia criado a natureza, a terra, os rios, as montanhas, as árvores, a flora, a fauna, todos os ecossistemas, todos os biomas, tudo convergia de uma maneira sincrônica, de uma maneira harmoniosa, mas o pecado trouxe a desarmonia para a própria natureza. Eu posso até dizer que a natureza ela chora. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 20 e 21, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme suposta angústia até agora. Toda a criação envolve os seres vivos e os seres inanimados, no sentido de que a terra ela foi abalada com o pecado. Em relação, meus irmãos, aqui daria uma outra pregação, um outro estudo, mas eu vou falar aqui o que nós achamos que seria relevante. Eu queria falar sobre duas coisas. É você cometer dois extremos. É você se comportar diante da natureza de maneira deletéria, de maneira destruidora, e o outro extremo é você se comportar de uma maneira que você idolatre a natureza, que você transforma a natureza em um Deus. Eu vou falar um pouquinho primeiro essa primeira coisa, essa primeira visão. É a ideia do homem, ele tratar a natureza da pior maneira possível. É só você olhar para o que está acontecendo hoje, né? Nós despejamos uma enxurrada de dióxido de carbono no ar, todos os dias. Os nossos rios foram transformados e estão sendo transformados em esgoto a céu aberto. Estamos desmatando de maneira desenfreada, as nossas florestas estão virando cinza. Um monte de espécies de animais e de vegetais estão sumindo porque nós estamos acabando, né? Então, tudo isso a gente tem feito através de uma ganância, porque eu preciso extrair da natureza tudo aquilo que eu quero para me enriquecer, para me usufruir, e eu não estou nem aí se futuramente as gerações elas vão ter condições de se automanter. Na outra ponta da corda, nós temos aquelas pessoas que elas consideram a natureza como se fosse um Deus. Não é simplesmente aquela visão do índio, né? Que o índio, ele olha para a natureza como se fosse uma pessoa. Ele olha para a natureza como se fosse um Deus. O sol é Deus, a lua é Deus, as árvores são Deus, um trovão é Deus, a chuva é um Deus. Tem muita gente idolatrando a natureza como os índios idolatram. Nós temos aquelas pessoas que são defensoras, tipo assim, nós precisamos viver aqui na terra, mas nós precisamos criar leis e mais leis, porque nós não podemos desmatar, não podemos matar um animal, nós não podemos fazer isso, aquilo, outro. É uma visão de que as pessoas transformam a natureza em Deus. Nem uma coisa e nem outra. É uma espécie de um desenvolvimento equilibrado, que eu preciso usar da natureza, usar a natureza como um benefício, que a Bíblia diz que nós dominaríamos sobre a natureza, usar a natureza de maneira consciente, explorar de maneira consciente, desmatar de maneira consciente, usar agrotóxico de maneira consciente, criar animais, matar animais de maneira consciente, de maneira equilibrada, para que as gerações futuras tenham condições de se automanter, de existir. É que alguns ambientalistas dão o nome de desenvolvimento sustentável. Agora, eu não posso dizer, eu como filho de Deus, eu vou usar a natureza do jeito que der certo. Não, a Bíblia manda cuidar.
A primeira mensagem ecológica, quem trouxe foi Deus. Cuide desse negócio, cuide desse jardim, proteja esse jardim. No entanto, é desse mesmo jardim que a gente deve comer, deve viver. Você que está me ouvindo aqui, você sabe muito bem que existe uma ruptura na política brasileira, que você ou é de direita ou de esquerda. Então, se eu for de direita, eu sou amaldiçoado pela esquerda, porque a esquerda diz que quem é de direita quer destruir tudo que tem na natureza. Aí, muitas vezes, se torna isso, né? Aonde, na verdade, nós precisamos explorar de maneira consciente. Eu preciso, como servo de Deus, ter cuidado com os mananciais, eu preciso zelar dos animais, eu preciso promover um equilíbrio na natureza, naquilo que depender de mim, conservar a natureza. No entanto, eu não devo também idolatrar. Meus irmãos, dentro desse contexto, desses efeitos nocivos do pecado, eu não poderia deixar de falar que nesse meio da queda, nesse contexto aqui de queda, nós já temos um Deus pré-anunciando a obra da redenção. É que os estudiosos, eles dão o nome de proto-evangelho. Proto-evangelho. Quando você lê Gênesis 3, versículo 15, nós já temos a primeira mensagem de salvação. O Deus chega para Satanás e diz: olha, Satanás, eu quero dizer que nesse momento também estará sendo criada uma inimizade entre você e a mulher. Porque um dia, da descendência, da semente da mulher, surgirá um que vai pisar na sua cabeça, que vai destruí-lo, se referindo a Jesus, e você vai ferir o homem no calcanhar, se referindo do próprio sofrimento de Jesus na cruz. A ideia do sofrimento que o pecado traria para o próprio Senhor Jesus Cristo na obra redentora. O que é que nós entendemos? É que em meio ao pecado, nós já temos o anúncio da obra redentora de Deus. Existe o pecado? Sim. O pecado afastou o homem de Deus? Sim. O pecado afastou o homem de si mesmo? Sim. O pecado trouxe desarmonia do homem com Deus, do homem com a natureza, do homem com ele mesmo? Sim. Mas existe uma palavra, existe uma solução. Deus, através dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz, para destruir o pecado e conceder ao homem vida eterna, salvação. Olha só o que eu coloquei aqui para a gente meditar, para finalizar. As dores de parto entraram por causa do pecado. Sim. Lemos também que sobre o fruto da aflição da alma de Cristo veio a salvação. O pecado nos fez estar debaixo sobre a lei. Da mesma forma, o Cristo nasceu sobre a lei. Entrou a maldição juntamente com o pecado? Sim. Cristo foi feito maldição por nós e morreu uma morte maldita, como está lá em Gálatas 3:13. Os espinhos vieram com o pecado? Sim. Ele foi coroado de espinho por nossa causa. O suor chegou por causa do pecado no homem? Sim, mas Jesus suou por nós, um suor que se transformou-se em gota de sangue. A morte veio com o pecado? Sim, mas ele, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para ser o remédio contra o pecado, para sarar as nossas feridas. Concluindo, o pecado não compensa, fuja dele e de seus efeitos devastadores. Corra para os braços do Deus santo e justo, porque o pecado, ele afasta ou afastou o homem de Deus, o homem do próximo
e afastou o homem, quebrou a harmonia que o homem ele tinha com a natureza, com a mulher, com o homem de um modo geral. Que Deus assim nos abençoe.